Em uma pequena cidade repleta de histórias e sonhos, Duda se destacava não apenas por sua habilidade inata nos esportes, mas também por sua determinação férrea. Filha única de Zilma, uma mãe jovem e batalhadora que sacrificou seus próprios sonhos para criar a filha, Duda carregava o peso de não apenas alcançar seus objetivos, mas também de retribuir o amor e os sacrifícios de sua mãe. A cozinha, com suas paredes desgastadas pelo tempo e o aroma constante de comida caseira, era o centro de seu universo. Era lá que Zilma e Duda compartilhavam sonhos, risadas e, às vezes, lágrimas. Numa dessas tardes, enquanto compartilhavam um almoço simples mas feito com amor, Duda revelou a Zilma seu sonho mais ambicioso. Mãe, eu quero ser uma medalhista olímpica. Não só por mim, mas para nos dar uma vida melhor. Zilma, olhando nos olhos brilhantes de sua filha, sorriu com uma mistura de orgulho e preocupação. Duda, minha querida, eu sempre soube que você é feita para coisas grandiosas. Eu estarei aqui, te apoiando em cada passo do caminho. Passado um tempo, era um dia como qualquer outro na escola de Duda, exceto pelo fato de que Wagner, um ex-atleta olímpico transformado em treinador, estava visitando. Wagner, cuja carreira foi marcada mais pelas derrotas do que pelas vitórias, tinha uma reputação de ser um treinador rigoroso, por vezes até demais. Seus olhos, acostumados a buscar potencial onde ninguém mais via, fixaram-se em Duda enquanto ela competia numa corrida improvisada com amigos. Apesar de seu desempenho desengonçado, Wagner viu em Duda uma centelha de algo especial. Talvez fosse sua determinação, talvez fosse sua agilidade natural, mas algo sobre aquela jovem o fez se aproximar dela ao final da corrida. Duda, seu nome, certo? Ele começou, com sua voz carregada com uma mistura de curiosidade e um tom de desafio. Você tem coração, mas falta técnica. Eu posso tornar você uma campeã, continuou ele. Duda, surpresa e um pouco intimidada pela presença imponente de Wagner, hesitou. Ela sabia quem ele era, todos na cidade conheciam a história de seu quase sucesso. Eu adoraria aprender, mas é que não tenho certeza, disse Duda gaguejando. Mais nada, interrompeu Wagner. Você quer ser uma medalhista olímpica, não quer? Vou te treinar. Mas eu não sou fácil, e eu não trabalho com quem não está disposto a dar tudo de si. Assim começou o relacionamento tumultuado entre Duda e Wagner. Ele via nela uma chance de redenção, uma oportunidade de corrigir os erros de seu passado através do sucesso dela. No entanto, sua abordagem dura e, muitas vezes, desmotivadora, colocava em teste não apenas a habilidade de Duda como atleta, mas também sua força emocional e sua crença em si mesma. Enquanto Duda se esforçava sob a tutela de Wagner, Zilma observava de perto, sempre pronta para oferecer uma palavra de encorajamento, um abraço reconfortante, e, mais importante, o lembrete de que, independentemente do que acontecesse, Duda sempre teria seu apoio incondicional. Neste ambiente de amor e desafio, Duda começou a trilhar o longo caminho em direção ao seu sonho olímpico, armada com a determinação de provar não apenas para Wagner, mas para si mesma, que ela era capaz de muito mais do que qualquer um poderia imaginar. À medida que os treinamentos se tornavam mais intensos e as expectativas cresciam, Duda começava a sentir o peso das demandas de Wagner. Cada sessão de treinamento era uma batalha, não apenas contra suas limitações físicas, mas também contra as barreiras mentais que Wagner, muitas vezes sem perceber, fortalecia com suas críticas severas. Erga os joelhos, Duda. Assim você nunca vai chegar nem perto de uma pista olímpica. A voz de Wagner ecoava no campo de treinamento, áspera como o sol que batia no asfalto. Duda, ofegante e suada, tentava absorver cada palavra, cada crítica, transformando-as em combustível para sua determinação. Mas havia dias em que as palavras cortavam mais profundamente, dias em que a dúvida se infiltrava em sua mente como uma sombra fria. Em uma dessas tardes, após um treino particularmente difícil, Duda encontrou refúgio na cozinha de casa, o aroma do jantar preparado por Zilma envolvendo-a como um abraço. Zilma percebeu imediatamente o olhar perdido da filha, a postura derrotada que ela tentava esconder. O que aconteceu, meu amor?
Zilma perguntou, secando as mãos em um pano de prato antes de sentar-se ao lado de Duda. É o Wagner, mamãe. Ele diz que eu nunca vou ser boa o suficiente. Que eu não tenho o que é preciso, Duda confidenciou, com a frustração quebrando sua voz. Zilma, com a sabedoria de quem já enfrentou muitas tempestades, tomou as mãos da filha entre as suas e disse: Duda, olhe para mim. Você é mais forte do que qualquer palavra áspera, mais resiliente do que qualquer treino duro. Você tem um sonho, e eu sei que você fará de tudo para alcançá-lo. Não deixe que as dúvidas de ninguém, nem mesmo as do Wagner, ofusquem a sua luz. Inspirada pelas palavras de sua mãe, Duda voltou aos treinos com uma renovada sensação de propósito. Mas, apesar de sua determinação inabalável, a relação com Wagner tornava-se cada vez mais tensa. Suas técnicas de treinamento, embora eficazes em melhorar o desempenho físico de Duda, falhavam em nutrir sua confiança e paixão pelo esporte. O conflito culminou em um dia que mudaria o curso da jornada de Duda. Durante uma competição preparatória, onde os olímpicos estavam presentes, Wagner criticou Duda de maneira humilhante após uma performance abaixo do esperado. Você é uma vergonha, ele esbravejou, indiferente aos olhares chocados ao redor. Com essa atitude, você não só desonra a si mesma, mas também a todos que desperdiçaram tempo acreditando em você. As palavras de Wagner atingiram Duda como uma tempestade, deixando-a com o coração pesado. Mas foi nesse momento de vulnerabilidade que Stella, uma presença até então desconhecida, entrou em sua vida, oferecendo não apenas um novo caminho, mas também a esperança de que seu sonho olímpico ainda estava ao alcance. O momento em que Stella se aproximou de Duda, após aquele treinamento tumultuado, foi como um sopro de ar fresco em um dia abafado. Stella, com sua aura de confiança e um sorriso acolhedor, estendeu não apenas uma mão amiga, mas uma nova oportunidade para Duda. Você tem um talento incrível, disse Stella, com seus olhos brilhando com sinceridade. E eu adoraria ajudá-la a alcançar tudo o que você é capaz, completou ela. Duda, ainda abalada pelas palavras ásperas de Wagner, encontrou em Stella uma faísca de esperança. Stella era tudo o que Wagner não era, positiva, encorajadora e, acima de tudo, uma ex-atleta olímpica que entendia profundamente os altos e baixos do caminho para a glória olímpica. A decisão de deixar Wagner para treinar com Stella não foi fácil, mas o coração de Duda sabia que era o caminho certo a seguir. Os treinos com Stella eram rigorosos, mas havia uma energia diferente no ar, uma sensação de possibilidade e crescimento. Stella enfatizava a importância da mente tanto quanto do corpo, introduzindo Duda a técnicas de meditação e visualização que a ajudavam a superar a ansiedade e a manter o foco sob pressão. O esporte é tão mental quanto físico, Stella explicava durante uma de suas sessões de treinamento. Você precisa acreditar em si mesma, visualizar sua vitória e, o mais importante, amar o processo. A medalha é apenas o resultado do seu amor e dedicação ao esporte. Duda absorvia cada palavra, cada ensinamento, com uma sede insaciável de aprender e melhorar. Com Stella, ela redescobriu sua paixão pelo atletismo, uma paixão que havia sido abalada pelas dúvidas e pela negatividade. As vitórias começaram a se acumular, pequenas no início, mas cada uma fortalecendo a confiança de Duda em seu caminho para a glória olímpica. Foi durante esse período de transformação que Duda começou a se destacar nas competições regionais e nacionais. Seu nome começou a ser reconhecido, e o sonho olímpico, que uma vez parecia distante, tornava-se cada vez mais uma realidade tangível. A relação de Duda com Stella evoluiu de treinadora e atleta para uma profunda amizade. Stella tornou-se mais do que uma mentora, ela era uma irmã mais velha, uma confidente, alguém que Duda sabia que poderia contar em qualquer situação. Essa conexão era o que fazia a diferença nos momentos de dúvida e medo. Zilma, observando a filha florescer sob a orientação de Stella, sentia uma gratidão imensa. Ela via em Stella a treinadora e a figura feminina forte que Duda precisava para alcançar seus sonhos. Zilma sabia que o caminho ainda era longo e cheio de desafios, mas a fé que ela tinha em sua filha e agora em Stella era inabalável.
Enquanto Duda se preparava para as competições que poderiam qualificá-la para as Olimpíadas, a lembrança das palavras desmotivadoras de Wagner ainda ecoava em sua mente. No entanto, agora, essas palavras serviam como combustível para sua determinação, um lembrete de tudo que ela havia superado e da jornada que ainda estava por vir. Duda estava no limiar de algo grandioso, com Stella ao seu lado e o apoio incondicional de sua mãe. A estrada para as Olimpíadas nunca pareceu tão clara, e Duda sabia que, independentemente do que o futuro reservasse, ela estava pronta para enfrentar com coragem, determinação e, acima de tudo, com o coração cheio de paixão pelo esporte que amava. A cada competição que Duda vencia, a cada recorde pessoal que superava, ela sentia crescer dentro de si uma confiança que não conhecia antes. Stella estava sempre lá, comemorando cada vitória, por menor que fosse, e oferecendo apoio incondicional nos momentos de derrota. Porém, nem tudo eram vitórias e celebrações. Havia dias em que a exaustão tomava conta, quando o corpo de Duda gritava por descanso e sua mente duvidava de suas capacidades. Nessas horas, o apoio de Zilma e Stella era fundamental. Zilma, com seu amor incondicional, lembrava Duda do quão longe ela já havia chegado. Stella, com sua experiência, ensinava a Duda a importância do descanso, do equilíbrio entre treino e recuperação, e de ouvir seu corpo. À medida que se aproximava a competição que determinaria sua classificação para as Olimpíadas, a pressão sobre Duda aumentava. Os olhos da mídia local, agora atentos à jovem promessa do atletismo, adicionavam uma camada extra de expectativa. Duda começou a sentir o peso dessa atenção, cada corrida, cada salto, analisado não apenas por seus treinadores, mas por toda uma comunidade que começava a ver nela uma fonte de orgulho nacional. Foi numa manhã fresca de primavera, o céu claro prometendo um dia perfeito para competições, que Duda enfrentou o desafio que definiria o rumo de sua carreira. A competição nacional, o último passo antes da qualificação olímpica, era a prova definitiva de seu esforço e dedicação. Enquanto se preparava para correr, Duda sentiu uma mistura de nervosismo e excitação. Olhando para as arquibancadas, viu o rosto sorridente de sua mãe e o olhar encorajador de Stella. Naquele momento, lembrou-se de todas as vezes que pensou em desistir, de todas as vezes que Wagner duvidou de sua capacidade, e de como superou cada um desses obstáculos. A corrida foi um borrão de cores e sons. Duda correu como nunca antes, cada passo a levando mais perto do seu sonho. Quando cruzou a linha de chegada, o estádio explodiu em aplausos. Ela não apenas venceu a corrida, mas também garantiu sua vaga nas Olimpíadas. Duda, ofegante e exultante, foi imediatamente abraçada por Stella, cujos olhos brilhavam com lágrimas de orgulho. "Você conseguiu", Stella sussurrou, "você realmente conseguiu, Duda." Naquele momento, com o aplauso do público enchendo o ar e o calor do abraço de Stella envolvendo-a, Duda sentiu uma onda de emoções. O sonho que parecia tão distante estava agora ao seu alcance. Mas ela sabia que a verdadeira prova ainda estava por vir. As Olimpíadas não seriam apenas uma competição contra os melhores atletas do mundo, seriam uma competição contra si mesma, contra seus medos e suas dúvidas. Com a classificação para as Olimpíadas assegurada, Duda e Stella voltaram sua atenção para os próximos desafios. Os treinamentos se intensificaram, e a estratégia para enfrentar as Olimpíadas começou a tomar forma. Cada dia, cada treino, era um passo em direção ao palco mundial, onde Duda teria a chance de mostrar ao mundo seu talento, sua determinação, e o verdadeiro significado de resiliência. A jornada até as Olimpíadas havia ensinado a Duda mais do que apenas como ser uma atleta e ensinar-lhe sobre a importância da fé em si mesma, do apoio incondicional daqueles que a amam, e do poder de nunca desistir de seus sonhos. Com essas lições em seu coração, Duda estava pronta para enfrentar o maior desafio de sua vida: as Olimpíadas. Para muitos, apenas um sonho, para Duda, uma realidade palpável. A Vila Olímpica era um microcosmo de culturas, idiomas e sonhos, onde atletas de todo o mundo se reuniam com um objetivo comum: superar seus limites e eternizar seus nomes na história do esporte. A cerimônia de abertura foi um espetáculo à parte. Duda,
marchando ao lado de seus compatriotas, sentiu uma onda de emoção ao entrar no estádio, onde o calor da recepção e a magnitude do evento a fizeram perceber a grandiosidade de sua conquista. Estava ali, não apenas representando seu país, mas também realizando um sonho que havia cultivado por anos a fio. Naquele momento, a pressão, o nervosismo, tudo se transformou em uma determinação feroz. Nos dias que antecederam sua competição, Duda seguiu uma rotina rigorosa, equilibrando treinos, descanso e a preparação mental necessária para enfrentar o desafio que tinha pela frente. Stella estava sempre por perto, oferecendo conselhos técnicos e emocionais, lembrando-a de que, independentemente do resultado, ela já havia feito história. Finalmente, o dia da competição chegou. O estádio estava repleto, com milhares de espectadores ansiosos por testemunhar os feitos atléticos dos competidores. Duda, aquecendo-se, tentava manter a calma, focando-se na técnica e na estratégia que havia planejado com Stella. No entanto, o nervosismo era um adversário difícil de ignorar. Ela podia sentir o peso das expectativas sobre seus ombros, a pressão de não decepcionar a si mesma, sua mãe, Stella, e seu país. Sua primeira prova não saiu como esperado. Um erro de cálculo, um momento de hesitação, e o resultado foi aquém do que ela e todos esperavam. A decepção foi um golpe duro, um teste para sua resiliência. Voltando para a área de competidores, Duda encontrou Stella, cujos olhos não expressavam desapontamento, mas sim compreensão e apoio. Isso não define você, Stella disse, segurando suas mãos. Todo grande atleta enfrenta adversidades. O que define você é como responde a elas. As palavras de Stella foram um bálsamo para a alma ferida de Duda. Ela sabia que tinha uma chance de redenção nas provas seguintes. A determinação de Duda se reacendeu, e com a ajuda de Stella, ela reajustou sua estratégia e focou em superar o nervosismo que a havia prejudicado. Nas competições subsequentes, Duda exibiu a força e a técnica que a haviam levado às Olimpíadas. Com cada prova, ela superava não apenas as marcas pessoais, mas também as expectativas. A cada salto, a cada corrida, ela se reconectava com o amor pelo esporte que a havia motivado desde o início de sua jornada. A prova final foi o verdadeiro teste de sua resiliência. Duda entrou no estádio sabendo que esta era sua última chance de deixar sua marca nas Olimpíadas. O silêncio antes do tiro de partida era ensurdecedor, uma quietude que precedia a tempestade de esforço e determinação que estava por vir. Quando a prova começou, Duda liberou tudo o que havia aprendido, tudo o que havia sacrificado. Cada passo era uma afirmação de sua dedicação, cada respiração um testemunho de sua paixão. Ao cruzar a linha de chegada, o estádio explodiu em aplausos. Duda não precisava olhar o placar para saber que havia alcançado algo extraordinário. Sua performance na prova final lhe garantiu uma medalha de prata, uma conquista que transcendeu o pódio. Era a materialização de anos de dedicação, sacrifício e a inabalável crença em si mesma, mesmo quando confrontada com dúvidas e desafios. Enquanto subia ao pódio para receber sua medalha, Duda olhou para as arquibancadas, encontrando os olhos cheios de lágrimas de sua mãe e de Stella. Naquele momento, mais do que a medalha de prata em seu pescoço, ela carregava a certeza de que cada desafio enfrentado, cada obstáculo superado, havia valido a pena. Duda não era apenas uma medalhista olímpica, ela era um símbolo de perseverança, um exemplo de que, com fé e trabalho duro, os sonhos mais audaciosos podem se tornar realidade. Após o triunfo inesperado e emocionante nas Olimpíadas, a vida de Duda mudou de maneiras que ela nunca poderia ter imaginado. A medalha de prata não era apenas um símbolo de sua conquista atlética, era a chave que abria portas para novas oportunidades e desafios. Com o reconhecimento veio o patrocínio, um apoio financeiro que lhe permitiu não apenas melhorar seu próprio treinamento e equipamento, mas também oferecer à sua mãe, Zilma, a vida confortável que ela sempre sonhou em proporcionar. A cerimônia de premiação foi um momento de pura emoção. Enquanto a medalha era colocada em seu pescoço, Duda não conseguia evitar que as lágrimas escorressem.
Ela olhava para o céu, enviando um agradecimento silencioso por todo o apoio, sacrifício e amor que sua mãe havia lhe dado. Naquele instante, com a bandeira de seu país erguida e o hino nacional ecoando, Duda sentiu o peso de sua conquista e a doçura de seu esforço. De volta à sua cidade natal, uma recepção calorosa a aguardava. A comunidade que a viu crescer agora celebrava como uma heroína local. Cada rosto familiar, cada sorriso, reforçava a sensação de que sua vitória não era apenas pessoal, mas compartilhada com todos que a apoiaram ao longo do caminho. Zilma, ao lado de Duda, irradiava orgulho e felicidade, sabendo que os sonhos que tinha para sua filha e para si mesma estavam começando a se materializar. A relação entre Duda e Stella, já forte, tornou-se inquebrável. Stella não era apenas sua treinadora, era sua mentora, amiga e, em muitos aspectos, sua inspiração. A jornada até a medalha de prata havia solidificado um vínculo que iria além das pistas de atletismo. Juntas, começaram a planejar o futuro, com os olhos já no próximo ciclo olímpico. A medalha de prata tinha gosto de vitória, mas também acendia o desejo por mais. A busca pela medalha de ouro era o próximo objetivo, um sonho que, agora, parecia mais possível do que nunca. Para Wagner, o sucesso de Duda foi um momento de profunda reflexão. Assistindo a sua antiga pupila subir ao pódio, pela televisão, um misto de arrependimento e admiração o inundou. Suas próprias falhas como treinador e como pessoa vieram à tona, revelando a ele a importância da fé e do apoio na jornada de um atleta. Embora uma parte dele desejasse ter feito as coisas de maneira diferente, outra parte se sentia orgulhosa do que Duda havia conseguido superar. Em um gesto de humildade, Wagner enviou a Duda uma mensagem de parabéns, reconhecendo sua força e determinação. Foi um pequeno passo para a redenção, uma tentativa de fechar um capítulo marcado pela dureza e abrir um novo, baseado no respeito e admiração. Com a medalha de prata, Duda não apenas alcançou um feito atlético, ela se tornou um símbolo de esperança e perseverança para jovens atletas de sua cidade e de todo o país. Escolas e clubes esportivos a convidavam para falar sobre sua jornada, inspirando uma nova geração a seguir seus sonhos, independentemente dos obstáculos. Duda, agora com o apoio financeiro de seus patrocínios, também iniciou projetos para ajudar jovens atletas de sua comunidade, oferecendo-lhes recursos e oportunidades que ela não teve acesso em seus primeiros anos. Sua vitória nas Olimpíadas havia se tornado maior do que a medalha, era um legado de inspiração, determinação e amor pelo esporte. A conquista da medalha de prata nas Olimpíadas foi apenas o começo para Duda. Com Zilma ao seu lado, Stella guiando seu caminho e uma comunidade inteira apoiando-a, ela estava pronta para os próximos desafios. O caminho para a medalha de ouro nas próximas Olimpíadas já estava sendo traçado, com a certeza de que, independentemente do resultado, o verdadeiro sucesso residia na jornada, nas pessoas que a apoiavam e no amor incondicional pelo esporte. A relação entre treinador e atleta evoluiu para uma parceria dinâmica, onde o respeito mútuo e o desejo compartilhado de excelência eram os pilares de seu sucesso contínuo. Para Wagner, a conquista de Duda serviu como um espelho, refletindo suas falhas e os momentos em que sua rigidez superou sua razão. A redenção que ele procurava encontrou forma na humildade, na disposição de aprender com seus erros e na esperança de inspirar positivamente os atletas sob sua orientação no futuro. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo, e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que deixou sua filha passar uns dias na casa dos sogros, e a viu voltar de lá com o rosto todo machucado, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história, grande abraço.